Capítulo 30. Alice corria. Seus pés batiam firmemente contra o chão da pista de corrida, enquanto sua respiração se tornava cada vez mais pesada e ofegante. O ritmo dos passos, o som repetitivo do seu tênis contra a superfície, o ar que entrava e saía dos seus pulmões, tudo isso ajudava a silenciar o turbilhão de pensamentos que fervilhavam em sua mente. Mas, por mais que corresse, não conseguia escapar de um fato que agora lhe assombrava. Brannon estava apaixonado por ela. Ela não conseguia parar de pensar no que havia acontecido no almoço. O sorriso enigmático dele, a tranquilidade com que confessou seus sentimentos, a maneira como a olhava, como se ela fosse a única pessoa que importava. Apaixonado, ele havia dito, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas não era. Não para ela. Ela parou subitamente, inclinando-se para frente e apoiando as mãos nos joelhos. Suas pernas tremiam, e o suor escorria pelo seu rosto. Precisava entender o que aquilo significava para ela. Havia raiva, medo e atração? Como poderia sentir algo por alguém que a ameaçara tantas vezes? Mas então, por que seu coração disparava quando ele estava por perto? E por que, mesmo agora, sentia falta daquela presença perturbadora? Alice se endireitou, respirando fundo e olhando para as luzes artificiais que iluminavam o céu acima. Era isso que ela precisava entender. Ela estava apaixonada por Brannon. Ou ele era apenas uma tempestade que a fascinava e a deixava sem fôlego, sem direção? A comparação com uma tempestade voltou à sua mente. Ela sempre gostou de tempestades, o caos, a força, a beleza destrutiva. E agora, era como se Brannon fosse a personificação disso. Enquanto ainda estava absorta nesses pensamentos, ouviu passos leves e familiares se aproximando. Levantou a cabeça e viu Anya, Bel e Ren caminhando em sua direção, os rostos preocupados. Eles haviam dito que iriam ao encontro do grande mago, e agora estavam de volta. Alice! Anya foi a primeira a correr até ela, o olhar carregado de preocupação. Você está bem? Alice balançou a cabeça, forçando um sorriso, mas estava claro que ainda estava processando muita coisa. Eu ainda estou tentando entender tudo, ela respondeu, enquanto limpava o suor do rosto com a mão. Não é fácil lidar com o que ele disse. Bel se aproximou, franzindo as sobrancelhas, tentando ler as emoções da amiga. O que você está sentindo em relação a isso? Bel perguntou, a voz suave, mas direta. Sobre Brannon. Sobre o que ele disse. Alice suspirou profundamente e cruzou os braços, como se isso pudesse mantê-la ancorada à realidade. Eu não sei, Alice confessou, a voz quebrando um pouco. Por um lado, estou com raiva, e acho que deveria me manter longe dele. Ele me perseguiu, me fez sentir medo, mas ao mesmo tempo, há algo nele que me atrai. Eu não sei explicar. Ele é como uma tempestade. Você sabe que é perigoso, mas ainda assim é fascinante. Ren, que até então ficará em silêncio, deu um passo à frente, seus olhos observando Alice com compreensão. Eu entendo o que você está passando, Alice. Ele é complicado, e o que você sente não é errado. Mas você precisa se dar tempo para entender. Ninguém está esperando que você tenha todas as respostas agora. Alice assentiu lentamente, tentando absorver as palavras de Ren. Havia uma verdade nelas, mas a confusão ainda reinava em sua mente. Anya, que segurava a mão de Ren, deu um passo mais perto de Alice. Não importa o que você decidir, Alice, nós estamos aqui com você. Seja qual for o caminho, não vamos te deixar sozinha. Alice sentiu uma onda de gratidão pelos amigos. O apoio deles era uma âncora em meio à tempestade que enfrentava internamente. Mas havia uma curiosidade crescente dentro dela, algo que a afastou momentaneamente de seus próprios problemas. E vocês? Alice perguntou, desviando o foco para o encontro dos amigos. Como foi com o grande mago? O que ele disse? Ren olhou para as meninas e depois de volta para Alice, respirando fundo antes de responder. Foi interessante. Ele começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. O grande mago nos pediu desculpas pelo que aconteceu com Gregor. Ele explicou que Gregor quebrou as regras e que foi punido.
Disse que ele não pode mais se aproximar de nós e que tem algo a ver com a natureza dele. Gregor não é como os outros tigres. Ele é diferente. Alice estreitou os olhos, interessada. Diferente como? Belfoyac respondeu desta vez, ainda processando tudo o que tinham ouvido. Gregor não é um homem que se transforma em tigre. Ele é um tigre que se transforma em homem. A frase pareceu pesar no ar enquanto Alice a absorvia. O instinto animal dele é mais forte do que deveria. O grande mago disse que depois que Gregor experimentou carne humana, ele mudou para sempre. Alice sentiu um arrepio subir pela espinha. O instinto de Gregor, a natureza selvagem. Era disso que Brannon estava tentando protegê-la? Uma parte dela sabia que Brannon era diferente, mas agora parecia mais claro o que o diferenciava de Gregor. Então ele não pode mais nos machucar? Alice perguntou. Ren assentiu. O grande mago colocou um feitiço nele. Se Gregor tentar se aproximar de nós, ele sentirá uma dor insuportável. Mas, mesmo assim, o grande mago deixou claro que o instinto de Gregor é algo que não pode ser controlado completamente. Alice ficou em silêncio por um tempo, tentando processar o que ouviu. As complexidades daquele mundo mágico eram muito maiores do que ela imaginava. Vocês acham que o Brannon é assim também? Ela perguntou, hesitante, seus pensamentos voltando a ele. Ren balançou a cabeça lentamente. Não. Brannon é diferente. Ele tem controle sobre o instinto dele de uma forma que Gregor nunca conseguiu. Mas, Alice, você precisa entender que os sentimentos dele por você são reais, mas a natureza dele é complicada. Ele não é apenas humano, e isso significa que as coisas entre vocês nunca serão simples. Alice olhou para o chão, seus pensamentos girando mais uma vez. Como se as coisas pudessem ser mais complicadas do que já eram. Bel se aproximou, tocando levemente o ombro de Alice. Vamos voltar para a cabana. Acho que todas nós precisamos de um descanso. Não vamos resolver tudo hoje, mas pelo menos podemos começar entendendo tudo o que está acontecendo. Alice assentiu, um pouco aliviada pelo fato de que, por mais confusa que estivesse, não estava sozinha nessa jornada. E enquanto caminhava ao lado de seus amigos, soube que, por mais que os sentimentos em relação a Brannon a atormentassem, ela teria tempo e apoio para decidir o que fazer com eles. Ao deixá-las na cabana, Ren coça a nuca e sorri. Eu esqueci de avisar. Amanhã o almoço será na casa do Daniel. Eu e os meninos estamos devendo o almoço da competição e ele pediu para convidá-las. Anya olha para as meninas que acenam sorrindo, dizendo que sim, e depois para Ren. Nós não vamos poder ajudar a fazer. Amanhã cedo começamos a trabalhar, mas diga a ele que agradecemos e iremos sim. Ren dá um beijo em Anya e vai se afastando andando devagar de costas. Vou avisar para colocar mais 3 lugares à mesa. Eu volto mais tarde para jantarmos juntos. Aproveitem o restante da tarde para descansar. Elas acenam se despedindo e entram, enquanto Ren vira de costas e se afasta rumo à casa de Daniel.